Meu nome é Pedro Arcoverde, eu sou psiquiatra no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e hoje eu vim para falar um pouco sobre suicídio na campanha do Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa é uma campanha do CFM, o Conselho Federal de Medicina, e da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, desde 2014, que promoveu essa data para a gente se conscientizar e poder falar sobre a procura de ajuda em caso de tentativa de suicídio. O que é o suicídio, né? Vamos começar com uma definição, vem do latim, sui, que é a si mesmo, e sidare, que vem da ação de matar. Então, o ato do suicídio é qualquer tipo de ato deliberado, que a pessoa faz com vontade, que é executado pelo próprio indivíduo, pela própria pessoa, mesmo que seja ambivalente, a gente vai falar mais de ambivalência depois, cuja intenção seja a própria morte, usando um meio que ela acredita ser letal. Isso é muito importante, porque a gente vai falar depois sobre mitos do suicídio, mas já adiantando, o ato do suicídio não depende da letalidade para ser considerado uma tentativa de suicídio. Um meio em que a pessoa acredita que ela já vai poder chegar a fim de suicídio já é considerado um ato de tentativa de suicídio. E englobando o suicídio, nós temos os comportamentos suicidas, e isso envolve os pensamentos a respeito de suicídio, os planos de como que vai ser executado o ato e as tentativas em si. Alguns dados que a gente tem da OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, os dados dela é de que a gente já tinha mais de 700 mil casos de suicídios em todo o mundo, para aquele ano, e no Brasil a gente tinha uma média de 14 mil casos ano, o que daria uma média de 38 casos de suicídio por dia. Sempre importante a gente falar dados para a gente conhecer a nossa realidade e saber o peso que isso tem na nossa vida. E de 2000 até 2019, outros dados da OMS mostravam o que sobre o suicídio? Que na taxa global houve uma diminuição de 36% do suicídio. Esse dado é muito importante. Por quê? Porque na região das Américas ocorreu um fenômeno inverso. No mesmo período houve um aumento de 17% de suicídio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fenômeno do suicídio, ele é um fenômeno que é influenciado diretamente pela cultura e pela forma como as pessoas vivem. Alguns teóricos como Durkheim, acreditam que cada sociedade vai ter uma taxa de suicídio movida pelo laço social que aquela sociedade tem. Como que se dão as relações sociais, como que as pessoas interagem entre si, como que as pessoas são individualistas ou como as pessoas têm um pensamento mais de grupo. E na sociedade das Américas, tem muitos fatores que levam a gente a ter um pensamento mais individualista e que pensa na nossa utilidade ao longo da vida. A gente vai ver isso por outros dados do suicídio, de como que vai afetar em dados demográficos, os homens, as mulheres, os jovens, os idosos. E para jovens, o que a gente vê? Para os jovens entre 15 a 29 anos, suicídio é a quarta causa de morte, atrás de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal, ou seja, é uma taxa muito importante. E ela varia muito nos jovens entre tentativa, o ato de tentar o suicídio, e conclusão, o ato de você chegar aos fins do suicídio, entre homens e mulheres. Por exemplo, nos homens, a gente sabe que o número de tentativas é menor do que no número de tentativas para as mulheres. Porém, a taxa de letalidade chega a ser muito maior nos homens, levando ela a ser a terceira causa de morte nas pessoas entre 15 e 29 anos. Para as mulheres, apesar de haver um número maior de tentativas de suicídio, ela é a oitava causa de morte entre 15 e 29 anos. E por que eu estou falando de 15 a 29 anos? Vamos agora para a idade. A idade é um fator muito importante sobre o suicídio e ela é diretamente influenciada pela cultura da região. Os idosos, na nossa cultura, se suicidam mais do que os jovens. E supostamente isso pode ter muito a ver com a sensação que vai se tendo ao longo do tempo de você estar ficando em dependência em relação a terceiros. E isso não é bem visto na nossa cultura. Isso daí é visto como quem nunca ouviu, um idoso achando que começou a virar um problema.
um idoso achando que começou a virar um peso para a família. Essa sensação reflete em tentativas de suicídio, que a gente pode ver aqui no gráfico, por exemplo, que ela tem um aumento substancial a partir dos 15 a 19 anos. A gente vê que é um gráfico que aqui tem vários dados históricos, 1980 até 84, é esse gráfico rosa, chegando até mais perto da nossa época, o preto, ele é de 2005 a 2010, e o que a gente observa? Que esse gráfico tem uma tendência a subir o número de tentativas de suicídio conforme aumenta a idade. Nos últimos tempos tem tendido a ficar estável a partir da meia-idade até toda a terceira idade. Mas ainda assim é significativamente maior o número de tentativas de suicídio em idosos comparado à tentativa de suicídios em jovens. Ou no caso, o número de mortes por suicídio. Voltando ao conceito de comportamento suicida, né, que são as tentativas, os planos, os pensamentos, que dados a gente tem de como que o comportamento suicida está presente na sociedade. Esses dados são de 2009 e havia nessa época uma estimativa, né, que para cada uma pessoa que é atendida em pronto-socorro devido à tentativa de suicídio, ocorreram pelo menos 3 tentativas de suicídio que não chegaram ao pronto-socorro, pelo menos 5 pessoas que fizeram planos suicidas e pelo menos outras 17 que tiveram pensamento de suicídio. Isso são dados estimados para cada 100 habitantes. Então, se a gente vê que quase 20 pessoas em cada 100 em algum momento pensaram em suicídio, pensaram sobre morte, a gente vê o quanto que esse é um problema que passa muitas vezes escondido, muitas vezes por debaixo dos panos, sem a gente imaginar. E muito disso vem até pelo peso que tem na nossa cultura a tentativa de suicídio, que é um fato que causa vergonha e deve ser escondido. E eu espero com a apresentação de hoje mostrar a importância desse tema ser mais discutido. O que leva alguém ao suicídio, né? Pegando uma frase do Augusto Cury, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Essa frase ficou bem popular para a gente entender, né, o conceito de ambivalência do suicídio. Por mais que uma pessoa esteja pensando em suicídio, isso não é um pensamento que não veio do nada. Ele normalmente vem de uma situação de perdas de escolhas, em que a gente, na verdade, está numa situação que para a gente é insuportável, e a gente só encontra com a ideia do suicídio a possibilidade de livramento, de salvação. Normalmente a pessoa está tentando se livrar de pressões externas, como culpa por alguma coisa que aconteceu, remorso, às vezes vai ser uma situação de cobranças sociais, não é? Eu perdi meu emprego, como é que eu vou alimentar minha família, como é que eu vou pagar minhas contas, o que as pessoas vão achar de mim. Às vezes é muito influenciado por doenças mentais, a gente vai ver isso à frente. Estados de fragilidade mental são muito presentes em quase todas as pessoas que tentaram suicídio, como depressão. Também estados de muito medo, estados de fracasso, estados de humilhação constante. A gente pode entender que o suicídio, o pensamento, né, o comportamento suicida, ele é a evolução natural de uma situação intolerável, quando não acreditamos ter nenhuma outra opção. Entender, né, que quando eu digo natural, não quer dizer que é a desejável, mas a gente tem que entender a própria fragilidade humana nisso, até para a gente poder se aproximar do outro. Pensar em suicídio a partir do momento que o ser humano é um dos poucos seres vivos que entende o conceito de morte, ele é uma realidade. Dá exemplo, né, de situações intoleráveis em que a gente não vê opção. No próprio 11 de setembro, quantas pessoas a gente não via pulando pela janela. Isso acontece porque diante de uma situação em que é impossível ver qualquer outra opção para escapar da dor, do sofrimento, as pessoas olhavam para a janela. Então a gente tem que ter esse entendimento da evolução natural que existe na formação de um pensamento suicida. Até porque, como a gente viu, ele pode estar acontecendo por debaixo dos panos de forma mais comum do que a gente imagina. Quase 20 pessoas em cada 100, em algum momento de vida, vão ter tido um pensamento suicida. Tem esses 4 Ds, que são uma maneira didática de tentar lembrar princípios do que leva alguém ao suicida: depressão, desesperança, desamparo e desespero, né?
A depressão é para lembrar que a maioria dos casos vai ter alguma fragilidade mental, seja depressão, seja um transtorno do estresse pós-traumático, algum estágio de fragilidade mental, geralmente caracterizado por doença mental. Desesperança, que é a falta de acreditar que você vai ter opções, falta daquela sensação de luz no fim do túnel, de ter alternativas. Desamparo é a sensação de que ninguém vai poder te ajudar, que você não vai ser compreendido, que vai levar à sensação de isolamento, a sensação de estar sozinho no mundo, de não poder procurar ajuda. E desespero, que tem a ver com a impulsividade, tem a ver com aquela sensação de imediatismo, de que a situação está muito difícil, as consequências ruins são muito iminentes e que eu tenho que ter uma solução rápida para isso, porque é intolerável a situação que eu estou vivendo. Fatores de risco. Quando a gente está falando de fatores de risco, né, a gente quer pensar aquilo que aumenta a chance de uma pessoa a cometer suicídio ou repetir tentativas de suicídio. Nisso, o principal fator de risco para uma tentativa de suicídio é ter tido uma história prévia de tentativa de suicídio. Estima-se que metade daqueles que se suicidaram já haviam tido tentativas prévias, então geralmente não vai ser na primeira tentativa. E quem teve um ato está em maior situação de fragilidade para tentar ir de novo ao ato, sendo uma média de que ele tem 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Esses dados de fatores de risco são da cartilha da OMS, para quem quiser depois conferir. A Organização Mundial da Saúde tem uma cartilha e a ABP montou uma adaptação dessa cartilha no site deles sobre o Setembro Amarelo. Mas voltando então, tentativa prévia é o principal fator de risco. Estar com uma doença mental não tratada, como eu disse, né, ela põe uma fragilidade na gente, e quase que a totalidade das pessoas que chegaram, né, ao serviço, pelo menos, do posto de saúde com tentativa de suicídio, tem uma doença mental em estado de fragilidade, com um tratamento inadequado ou então sem receber tratamento. E nessa se destacam a depressão, o transtorno bipolar, o alcoolismo e o abuso da dependência de outras drogas e transtornos de personalidade e esquizofrenia. Outros fatores de risco, né, tem os 4Ds que a gente falou: desesperança, desespero, desamparo, os fatores de idade, por causa daquela questão do idoso que vai se sentindo como um peso para a família, a questão do gênero, e aí eu não comentei na hora, mas também é cultural, né, porque que o homem tem maior índice do que as mulheres, é por causa justamente de que o homem tenta por meios mais letais se matar, e normalmente ele tem um laço social menor do que a mulher. O homem geralmente ele é menos vinculado à família, ele tende maior ao isolamento, só que a mulher tem mais fatores de risco acumulados, né? Ela tem maior grau de pressão social, ela tem maior grau de cobrança, maior número de abusos que sofre, então o número de tentativas é menor, mas como ela tem outros fatores de proteção em maior grau que o homem, a letalidade costuma ser menor. Doenças clínicas não psiquiátricas, como por exemplo pessoas que são portadoras de doenças crônicas, debilitantes, degenerativas, que vão deixando marcas, sequelas conforme o tempo passa, tem maior risco de tentar suicídio e de ter desenvolvimento de depressão. Eventos adversos na infância e na adolescência, pessoas que passaram por situações traumáticas têm maior risco, especialmente após passar por um novo trauma na vida recente, né? Às vezes uma situação adversa no presente desestabiliza um estado de equilíbrio que a gente criou para manter a gente a vida inteira após um trauma na infância. História familiar e genética, aí vem da fragilidade genética e também da criação, das fragilidades que a criação impôs na pessoa. Fatores sociais, como a gente já falou, e também tem os fatores protetores. Acho que eu tenho um slide para falar só disso. Aqui só para lembrar, né, tentativa prévia de suicídio é o principal. E também acho que eu tenho ali uma marcação, para botar a doença mental como importante, porque quase a totalidade dos casos vai ter alguma doença mental em estado de fragilidade, ou seja, sem tratar ou com tratamento inadequado. Sinais de alerta, né? O que são sinais de alerta? Sinais de alerta são sinais que apontam a gente para um estado de alerta em que a gente deve pensar que essa pessoa pode estar evoluindo para um comportamento suicida, começando a ter planos, começando a ter ideias, em que ela está em alguma situação de fragilidade
em que ela está precisando de ajuda. Por exemplo, preocupação com sua própria morte ou falta de esperança. A pessoa começa a ter muitas falas sobre morte e suicídio, mais do que o comum. Começam a confessar que se sentem constantemente culpadas e sem esperança, não veem futuro. Elas têm uma alteração da autoestima delas, tendo uma autoestima mais debilitada, tendo uma visão muito negativa da vida e do futuro, achando que a vida não tem jeito, que elas não vão ter lugar para elas no futuro, que a situação vai ser desesperadora e sem esperança. E começam a amarrar pontas da vida, né? Como, por exemplo, algumas podem fazer testamentos, arrumar armários escolares para não dar trabalho para a família, começam a se reunir mais com os amigos para se despedir, para poder trocar últimas palavras. E isso pode transparecer nas falas dela, por exemplo, uma pessoa que está constantemente em situações de conflito falando que vai desaparecer, que vai deixar todo mundo em paz, que queria poder dormir e nunca mais acordar, que é inútil tentar fazer algo para mudar, porque ela não tem mais esperança, que ela nunca deveria ter nascido, que quando ela, em situação de irritação, fala que não se preocupa, que eu não vou estar mais aqui para atrapalhar, que está se sentindo cansado e referindo-se ver como um peso para todos. Outros sinais de alerta: aumento do isolamento social. Se por um lado a pessoa pode ter o fechamento de pontas, isso pode ser também no lugar ou seguido de um fechamento de um amarramento de pontas, um fechamento. A pessoa começar a se isolar, como começar a sumir de mídias, começar a faltar aulas, começar a faltar encontros, começar a não responder mensagens. O Ajeitando Assuntos Inacabados foi aquilo que a gente falou do amarrar pontas, né? Colocar um ponto final em alguns assuntos, como se despedir, dar pertences de valor, começar a ver sua resolução para pendências financeiras, tomar decisões impensadas e que não costumam ser do tipo da pessoa, ir atrás de meios de se matar, como, por exemplo, começar a ter pesquisa por armas, por remédios que são letais, e fatores protetivos. Existem alguns fatores na vida da pessoa que podem deixá-la com maior grau de proteção para um comportamento suicida. Por exemplo, estar em ausência de doença mental. Existem casos de pessoas que vão estar com tratamento e mesmo tendo comportamento suicida, não vão ter isso como proteção, tá com o tratamento em dia, ou então estar mesmo com ele em estado de remissão. Já ser uma pessoa com histórico de uma autoestima elevada, uma pessoa que já tinha um histórico de conseguir ver o lado bom da vida, isso é mais fácil de resgatar em alguém que já tinha. Ter um bom vínculo, um bom suporte familiar, ter um bom laço que ajude ela a ter suporte, a se segurar. Capacidade de adaptação positiva, são pessoas que têm maior experiência de vida, que têm maior traquejo para poder conseguir lidar com situações adversas, pessoas que têm esse histórico têm isso como proteção. Capacidade de resolução de problemas, mesma coisa, né? Estar empregado, ter um vínculo, isso aumenta o laço social da pessoa, aumenta o quanto que ela está inserida, aumenta a sensação de utilidade. Está fazendo pré-natal, está recebendo cuidados médicos, a gravidez é um momento também de fragilidade. Laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, pessoas que têm boas relações com amigos e com família, que têm ambientes estáveis desses relacionamentos, que elas sabem que podem contar, que elas têm uma previsibilidade de que vão poder contar com esses laços sociais. Uma relação terapêutica positiva, ter uma boa relação com as pessoas que cuidam dela, confiar no psiquiatra, no psicólogo, no terapeuta que está acompanhando. Frequência em atividades religiosas, ter um propósito, ter religiosidade, que é mais do que só ter uma religião. Aumenta o senso de inserção na sociedade, fortalece o laço social e é protetivo. Ter sentido existencial, acreditar que tem um propósito de vida, ter objetivos pessoais, já ter tido um histórico de buscar seus objetivos e ter tido conquistas. Senso de responsabilidade com a família. Se eu tenho um senso de responsabilidade com a família, geralmente é porque algum tipo de laço foi cultivado comigo durante a minha criação que me faz valorizar a família. E isso facilita. Também é sinal de que a pessoa teve uma família minimamente com traços saudáveis. Porque famílias saudáveis não conseguem construir de modo consistente um senso de responsabilidade familiar.
Ter crianças em casa ajuda, o senso de responsabilidade também aumenta o laço social. E claro, como qualquer tema que é tabu, temas que são difíceis de falar, a gente ter um ato de suicídio é muito envolto de mitos e meias verdades sobre o suicídio. Vamos falar um pouco sobre eles. Esses slides agora mudam um pouco o layout, porque eu tirei do meu Instagram pessoal para mostrar. Por exemplo, qualquer um dos mitos. Os que desistiram ou sobreviveram a uma tentativa de suicídio estão fora de risco. A gente viu que não, né? O principal fator de risco para ter uma tentativa de suicídio é já ter tido uma tentativa prévia. A pessoa vai estar fragilizada após sobreviver, né? E ela precisa de apoio social e acompanhamento regular. A gente vai ver depois que isso entra no conceito de pós-venção. Tendo havido uma tentativa de suicídio, como é que a gente pode prevenir a próxima e prevenir a repercussão que isso vai ter nas pessoas em volta dela. Também é pós-venção, né? Essa prevenção que vem antes, pós-venção para que não tenha de novo. Também é ato de pós-venção a gente cuidar dos familiares envolvidos nisso. Outro mito, se o método não é letal, então a pessoa não queria mesmo se matar. A gente já começou, né, nossa aula falando disso. A intenção de tirar a própria vida é mais importante do que a forma como tentou. Mito, suicídio é uma escolha da pessoa. Não se trata de uma escolha, mas muito mais da falta de escolhas e de opções que uma situação adversa de vida colocou a pessoa. A pessoa que pensa em suicídio muitas vezes está passando por problemas e talvez até um transtorno da mente que alteram a forma dela ver as coisas, que deixa ela com muito menos opções e com muito mais fragilidade na sua capacidade de tomar decisões. Então, mesmo que ela tenha opções, ela pode se sentir que essas opções não são para ela ou que ela não vai ser capaz de realizar elas. Quem fala que vai se matar não se mata, isso não é verdade. A gente viu que nos sinais de alerta, né, muitas vezes a pessoa que vai ter tentativa de suicídio falou sobre isso, teve falas indicando a desesperança, o fato de se ver como um peso, fatos que envolvem os fatores de risco para suicídio. Perguntar sobre suicídio aumenta o risco da pessoa tentar. Isso não é verdade. Falar sobre o tema pode ser a chance da pessoa pedir ajuda e muitas vezes alivia angústias, aumenta o laço social. Pensar sobre o suicídio faz a pessoa se sentir muito como um problema, faz a pessoa se sentir muito como se ela tivesse errado ou que pudesse vir atrapalhar os outros. Então, ela poder ser aceita a ponto de poder falar sobre isso é uma proteção. E não se deve falar sobre suicídio na mídia. Essa é uma meia-verdade e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente não deve sensacionalizar o tema, né, glamorizar, mas a gente deve falar sim sobre o problema e como procurar ajuda. Mas então vamos lá. Essa ideia, né, de esconder da mídia, uma ideia que é histórica. Na literatura, né, por exemplo, a gente tem Os Sofrimentos do Jovem Werther, um livro que já é de 1774, do Goethe, que era um escritor alemão, e era a história de um jovem que se apaixona e, após ser frustrado nas expectativas dele, ele tira a própria vida. E naquela época, houve uma onda de suicídios de jovens que se identificavam muito com a situação do protagonista e tiveram métodos semelhantes ao do livro de tentar se matar, e isso foi chamado de efeito Werther. Então, isso daí é um exemplo que leva as pessoas a pensar em como medializar a questão do suicídio da maneira correta, para que ele não seja glamourizado, porque de fato a glamourização do suicídio pode fazer com que uma pessoa que já está com um número de opções na vida dela restritos fique mais inclinado à tentativa. A gente teve, né, não muito tempo, acho que foi 2019, 2018, a série 30 Reasons Why, né, as 13 razões por quê, que contava a história de uma jovem, a Hannah Baker, que após sofrer muitos eventos adversos na nova cidade que ela estava, muitos abusos, ela foi ao ato de suicídio, completou o suicídio, e a gente sabe que nessa série, durante a época de exibição dela, teve um aumento muito grande de suicídio entre jovens nos Estados Unidos. Tanto é que isso gerou polêmica, e sim, a Netflix modificou até mesmo o final da série, porque
ele era muito gráfico, ele mostrava muito como que ela tentou se matar, mostrava cada passo que ela teve, e de certa forma isso era uma glamorização, era um destaque muito grande, muito maior, né, para a tentativa do suicídio, para o ato do suicídio, do que para as opções de procura de ajuda. Então, quais são as recomendações oficiais? A gente deve evitar uma linguagem que sensacionalize ou que trate o suicídio como algo comum ou que seja a única solução para um problema, mas nós devemos falar sobre o assunto, mas de maneira que leve a pessoa a saber que existem opções de como procurar ajuda. Setembro Amarelo, então, voltando, ele é o mês da prevenção ao suicídio, e conversar sobre o tema não estimula, pelo contrário, ele pode salvar uma vida. Essa é a cartilha do CFM junto com a ABP para suicídio, informando para prevenir. Muito do material que a gente tem aqui no curso eles também trazem lá, e ela também traz muito da cartilha da OMS, e nela eles apontam os 3 principais fatores para o suicídio que vão nortear como é que a gente pode auxiliar essas pessoas e entender o que elas estão passando. E esses 3 principais fatores são a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. Tirando diretamente da cartilha, a ambivalência é o desejo de viver e de morrer se confundindo no sujeito, há uma urgência em sair da dor e do sofrimento com a morte, mas também há um desejo de sobreviver a esse momento. Eles não aspiram muitos realmente apenas o morrer. Eles queriam estar se sentindo numa situação de alívio, e muitas vezes esse sentimento da morte ele vai ser momentâneo. É uma opção de fuga dos problemas, de encontrar um descanso, uma pausa. E ela é uma situação sincera, não é para tentar chamar a atenção. Então, o que a gente precisa disso para nortear nossos princípios? A gente precisa saber que existe essa ambivalência, para a gente saber que também é uma questão de tempo e apoio emocional para aumentar o repertório de opções da pessoa e ela poder processar as opções dela para aceitar outras formas de ajuda. Impulsividade. Mesmo quando planejado, o suicídio é usualmente motivado por algum evento negativo, uma gota d'água, como rejeição, a recriminação, fracasso, falência, perda de laços sociais como divórcio, traição, morte de pessoa próxima. Então, acolher a pessoa na crise com ajuda empática ajuda a interromper o impulso. A gente precisa de tempo para passar um impulso. E rigidez. Como a gente viu, né, muitas vezes a pessoa vai estar num estado de fragilidade mental e isso vai diminuir o repertório de tomada de decisões dela. Então ela vai ficar com um pensamento rígido, inflexível, não vai ver outras saídas. Aí a gente deve, com isso, ter acesso à rede de apoio do paciente, profissionais que podem ajudar, para ajudar a abrir o repertório de alternativas e diminuir o risco de suicídio. Aí, de novo, um conteúdo que eu já publiquei no meu Instagram. O que se deve fazer quando você tem tentativa de suicídio? Como que a gente pode falar com a pessoa, né? Você deve encontrar um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixar ela saber que você está lá para ouvir e ouvir ela com mente aberta. E a gente vai falar um pouquinho de como conseguir alcançar isso. Você deve incentivar a pessoa a procurar ajuda de profissional. Você não deve se colocar numa posição em que você vai ser a solução para a pessoa, e deve botar a importância dos seus limites também. Isso daí pode ser um profissional de saúde mental, um conselheiro, um assistente social, e você pode se oferecer para acompanhar a pessoa em consulta. Isso geralmente facilita muito o processo. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, assegure de que ela não tem acesso a meios que possam provocar a morte. A facilidade de acesso no momento de impulsividade realmente aumenta o risco. Por exemplo, ter acesso a pesticidas, armas de fogo, medicamentos. Isso deve estar controlado para esse momento de impulsividade. E fique em contato para acompanhar como é que ela está passando e o que ela vem fazendo. Se você achar que ela está em perigo imediato, ela não deve ser deixada sozinha. Você deve procurar ajuda de profissionais. E o suicídio ele é uma emergência e a gente deve ter apoio de serviços de resgate à emergência, como o 192,
para ser acionado o serviço de resgate, e o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles fazem atendimento 24 horas e estão disponíveis para falar com pessoas que estão com comportamento suicida. Como eu devo falar e como que eu devo ouvir? A gente deve prezar pela escuta ativa, que é realmente ouvir e compreender o que o outro está dizendo, não apenas esperar. Você pode, por exemplo, fazer uma conversa ativa sem só estar apenas esperando uma pausa para poder responder. Como é que você consegue isso? Você pode fazer através de perguntas abertas. Perguntas abertas são perguntas que incentivam o outro a falar mais. São perguntas que não podem ser respondidas apenas com sim ou com não. Por exemplo, em vez de perguntar se a pessoa está bem, você pode perguntar como que isso te faz sentir. O que você acha disso? Espelhar. Espelhar é você funcionar como um espelho para aquilo que a pessoa está falando. Você pode, por exemplo, fazer um breve resumo do que ela falou, de tempos em tempos. Você pode fazer com que... demonstrar que está entendendo o que ela está dizendo. Você pode pedir para ela explicar melhor. Você pode tentar espelhar o sentimento por trás do que a pessoa está falando. E, por exemplo, tentar ver, acho que isso te deixou com muita raiva, acho que isso te deixou muito triste. E deixar que a pessoa te corrija e dê a versão dela também. Você pode pedir para retomar um ponto que não ficou claro, isso também demonstra interesse no que a pessoa está falando. E tentar ao máximo escutar sem nenhum julgamento. O comportamento suicida ele é emocional e não racional. Então você não deve tentar racionalizar esse pensamento dela. Ela não está escolhendo por via racional pensar nisso. É uma coisa que está fazendo um sentido interno para ela e que tem a ver com o momento que ela está vivendo. O que não se deve fazer, então, é opinar com julgamento, né? Você quer chamar atenção, está te faltando Deus, isso é falta de vergonha na cara. Dar um sermão, fazer palestrinha para a pessoa, né? Tantas pessoas com problemas mais sérios que os seus, você devia seguir em frente, você desvalorizar o problema dela. Pessoa que está passando por uma situação de problema que leva a pensamento de suicídio, está passando por uma questão que é importante para ela não está querendo se comparar a ninguém. Ficar com frases de incentivo vazias, tipo, levanta a cabeça, deixa disso. Possivelmente a pessoa que passou por isso teve muitas tentativas frustradas de melhorar a situação dela, e tratar isso de modo leviano, ela pode sentir como uma não compreensão da sua parte, pedir para ela pensar positivo, ficar afirmando que a vida é boa, quando ela tem tantos motivos para estar acreditando o contrário. Condenar e julgar, tentar incutir culpa na pessoa, ela com certeza já deve estar com muitas ideias de culpa, então falar que isso é covardia, que isso é loucura, ou que isso é egoísmo, que ela não está pensando nos outros, não vai ajudar. Invalidar ou banalizar. Por exemplo, falar que é por isso que você quer se matar, eu já passei por coisas bem piores e não me matei. Ou então tentar falar, é isso que está ruim na sua vida, nossa, tu não imagina o que eu estou passando. Qualquer coisa que afaste você de entender. Não é um momento de racionalizar ou fazer uma balança. É um momento da pessoa se sentir validada e saber que o que ela está sentindo não é alienígena. O que ela está sentindo é real e faz sentido para o que ela viveu. Ela não está tentando comparar com outros modos de vida. Então, a tentativa e o comportamento suicida não é drama, não é para chamar atenção, e nem é falta de Deus, e muito menos uma frescura. O principal era isso. Se alguém estiver interessado, quiser procurar no Instagram, depois tirar dúvidas, fazer perguntas, fiquem à vontade. O link estava nos slides que eu coloquei nos meus posts. E foi um prazer estar aqui com vocês.